Eu quero uma faculdade que seja referência para estudar direito. Uma faculdade com ensino de qualidade, que tenha estrutura completa e professores renomados. Que abra as portas para o meu futuro e valorize a minha formação. Inscreva-se para o vestibular 2022.2 no site vestemetropolitana.com.br. Faça a prova online ou use a sua nota do Enem. Novo curso de Direito Faculdade Metropolitana. Inscrições abertas. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. Eu, professor Deni Ramos, estou aqui entrevistando o Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz e membro da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e também professor do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho. Seja bem-vindo a esse espaço, professor. Obrigado, uma satisfação estar aqui no programa Sala de Opinião. Bom, você sabe aí que ele é tanto professor, mas também juiz, e ele tem uma pauta muito interessante, uma briga e também uma luta voltada para os membros como membro da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça. Doutor, como surgiu esse interesse do senhor em entrar nessa parte de lutar, defender e, obviamente, contribuir para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência? Bom, existem duas maneiras de entrar nessa temática, pelo amor e pela dor. Eu entrei pelo amor. Há mais de 7 anos atrás, tive um filho, tenho hoje ele, com muito amor e carinho, e Deus nos presenteou ele, a minha e minha esposa, né, uma criança especial, né, ele foi diagnosticado com autismo. E desde então, há cerca de 5 ou 6 anos, eu comecei a estudar, a falar e a ver que essa causa é uma causa que precisava realmente que as pessoas tivessem alguém para falar por elas. Muitas vezes ficavam invisíveis, né? Isso me motivou a estar cada vez mais embrenhado nessa temática aí. Quando o senhor teve essa bênção na sua vida, como é que o senhor via as pessoas lidar com essa situação? Então, é aquela relação de altruísmo, né? De você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, por uma relação de amor, fica tudo mais fácil, porque aí você compreende a realidade das pessoas e compreende por que as pessoas padecem, né? Dificuldades de toda sorte relativa à saúde, educação, né? A inclusão dessas pessoas aí que ficam muitas vezes marginalizadas na sociedade. E a sociedade, em vez de incluir, trata essas pessoas com pena, né? Com piedade. E elas não precisam disso, elas precisam das mesmas oportunidades como quaisquer outras. Dentro da sua profissão, né? Como é que o senhor viu essa questão das pessoas com deficiência? Que desafios o senhor, qual ideia o senhor começou a trabalhar? Falar, não, vou mudar isso, vou trabalhar para mudar isso. Quais foram essas linhas de trabalho que o senhor criou? Então, uma das primeiras coisas que eu busquei foi fazer, não só os colegas, mas toda a sociedade, conhecer mais sobre a causa, principalmente relativa aos direitos. Muitos assuntos ainda não eram tão discutidos, tão falados, e isso obviamente trazia uma certa dificuldade em compreender, até mesmo judicialmente, a razão e o porquê se pede de uma maneira e não se pede de outra. E falta desse conhecimento traz uma dificuldade, obviamente, a quem vai conhecer da causa, quem vai conhecer do pedido. Então esse foi o meu primeiro e é um dos maiores desafios em trazer essa sensibilização para dentro do Poder Judiciário. Tenho certeza que o senhor, na época que o senhor passou e começou a pesquisar sobre isso, o senhor viu algumas experiências de outros países. Assim, aonde está o Brasil nessas experiências de outros países que tratam com direitos as pessoas portadoras de deficiência? O Brasil, ele, em termos de política, o Brasil ainda precisa avançar muito. Em termos de legislação, nós estamos, eu diria, há anos-luz à frente de países de primeiro mundo, da Europa e América do Norte. Mas existe uma distância
temporal entre o fato ali, a realidade de cada pessoa e o direito. Nós temos isso como uma realidade desafiadora e o papel hoje na sociedade, meu e de muitos aí que lutam, é fazer isso se aproximar. Como o senhor está tentando, como o senhor vem trabalhando para fazer essa aproximação? Bom, desde palestras, né, desde buscar atuar dentro da sensibilização dentro do próprio Poder Judiciário, né, trazer mais conhecimento dentro do próprio órgão. Por meio da própria Comissão de Acessibilidade, hoje a gente busca fazer um trabalho de trazer mais acessibilidade e inclusão ao órgão destinatário da justiça, aí, né, o provedor da justiça no Estado, e, por sua vez, fazer com que essa política de acessibilidade internamente espalhe para o público externo, aquele público que vier para dentro do fórum, que vier para dentro do Poder Judiciário, sinta realmente uma inclusão, um acesso à justiça pleno, né, efetivo de fato, de direito aí. Essa comissão pertence ao Tribunal de Justiça? Onde é que está essa comissão? Sim, pertence ao Tribunal de Justiça, é vinculada à presidência do tribunal e tem sob objetivo cuidar e desenvolver políticas de acessibilidade e inclusão. Nós estamos vinculados a uma resolução do CNJ, né? Tem várias resoluções, uma das principais é a resolução 401, na qual ela estabelece obrigações para os tribunais de justiça, tribunais regionais, tribunais de um modo geral, para que haja uma inclusão e acessibilidade em todos os aspectos, desde a inclusão material, né, humana, horizontal, vertical, enfim, toda e qualquer matéria relativa à acessibilidade aí. A gente tem alguns desafios geralmente com o nosso público. A gente tem algumas palavras que são bandeiras bem claras, a gente vê nas redes sociais muito forte. E duas delas são as palavras inclusão e acessibilidade. E quando a gente fala inclusão, as pessoas pensam em inclusão no ato de incluir. O que seria exatamente inclusão dentro dessa vertente do PCD? Essa é uma excelente pergunta. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque incluir, gramaticalmente, é colocar dentro. Né? Você está aqui, esse copo com água, sim, a água está incluída dentro do copo. Mas incluir, no sentido do aspecto das pessoas com deficiência aí, significa assegurar a todas as pessoas com deficiência as mesmas oportunidades. É garantir que todos tenham acesso às mesmas condições. Não adianta você colocar um aluno que tem alguma dificuldade por conta do autismo ou por conta de outra deficiência, numa sala de aula sem um apoio, sem uma assistência. Então você tem que proporcionar àquele aluno que ele esteja ali também com a forma de estar acompanhando todo o processo de ensino. Então, quando você consegue estabelecer esse nivelamento, essa igualdade material a todos com as mesmas oportunidades, ainda que alguns não queiram alcançar, mas essas oportunidades estão ali para serem manejadas pelas pessoas. Aí sim você tem a inclusão. E a acessibilidade significa a possibilidade de você estar buscando todas as condições necessárias para assegurar o seu direito. Então, se você vai, por exemplo, a uma acessibilidade material, então você entra num prédio e aí ele tem uma rampa para você ter acesso àquele local. Então, se for cadeirante. Se for o caso do cadeirante. Então, a acessibilidade está relacionada também à questão do quê? Da cidadania. Né? Você tem acessibilidade, por exemplo, para o deficiente visual votar nas urnas eletrônicas. Libras ali, né? Libras. Você tem, por exemplo, um programa onde você tem lá um intérprete que faz, né, a leitura de tela, de texto. Isso, que é a Libras, né? No caso do cego seria o Braille. Enfim, então, todas essas condições estabelecem uma acessibilidade, né? Quando você chega num local que você não conhece, que você tem ali uma publicidade, uma sinalização adequada, você está garantindo acessibilidade, até mesmo para as pessoas que não têm deficiência. Da mesma maneira de nós colocarmos alguém que não tem deficiência e não fale um idioma estrangeiro, um brasileiro lá no Japão. Para ele o Japão é inacessível. Né? Se você colocar, por exemplo, um cego para
assistir um programa onde ele não tem condições de entender a linguagem que está ali, ele não consegue acompanhar por alguma razão, vai ser acessível, né? Se não for um programa falado, ele não vai conseguir entender. Um surdo, se não houver a linguagem de Libras, ele também não vai compreender. Então a acessibilidade são ferramentas, né, humanas, tecnológicas, materiais que garantem a possibilidade de todos estarem dentro desse contexto social, de cidadão, né, e pertencimento. Para a gente finalizar o nosso bloco, a gente pode definir assim: acessibilidade são as ferramentas que proporcionam a inclusão de um PCD, a oportunidade que todos têm. Podemos, né? Podemos. Beleza, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouquinho a gente continua conversando um pouquinho com o Dr. Flávio Henrique de Mello, nosso juiz e membro da Comissão de Acessibilidade do TJ. Não sai daí. Eu quero uma faculdade que seja referência para estudar direito. Uma faculdade com ensino de qualidade, que tenha estrutura completa e professores renomados. Que abra as portas para o meu futuro e valorize a minha formação. Inscreva-se para o vestibular 2022.2 no site vestemetropolitana.com.br. Faça a prova online ou use a sua nota do Enem. Novo curso de Direito Faculdade Metropolitana. Inscrições abertas. Eu procurei muito um curso superior, mas o que eu vi não era assim uma metropolitana. Quando comparei ensino e estrutura, logo pensava, não é assim uma metropolitana, mas tem gente que prefere preço. Mas quando eu vi o preço e a matrícula ainda saía na faixa, realmente eu percebi que nada se compara à metropolitana. Inscrições pelo site vestemetropolitana.com.br. Ah, você não está na metropolitana? Então corre que ainda dá tempo. Voltamos para mais um bloco do programa Sala de Opinião e hoje entrevisto o Dr. Henrique de Mello, juiz e membro da Comissão de Acessibilidade do TJ, que vem trabalhando aí, né, defendendo e lutando pelos direitos da acessibilidade dos PCDs. Doutor, qual a importância de trabalhar em busca desses direitos? A grande importância que eu gostaria de deixar aqui a todos os nossos ouvintes é que as pessoas com deficiência, elas precisam basicamente de duas coisas: de visibilidade e de legitimidade. Quando se implementa uma luta para as pessoas com deficiência, em prol das mesmas, nós garantimos a ela a visibilidade. A partir daí, o Estado não pode fechar os olhos, nem a sociedade, para uma questão que, embora seja minoria, mas que são cidadãos como qualquer um de nós. E outro aspecto é o da legitimidade. Essas pessoas são detetoras de direitos, são sujeitas de direitos e de obrigações. Mas quando é que os direitos delas são reconhecidos e são assegurados? Quando a luta realmente se inicia e se começa a derrubar as barreiras atitudinais do preconceito e da discriminação e assim por diante. No bloco anterior, o senhor falou sobre a gente estar, legalmente falando, há anos-luz de diversos outros países, principalmente os países que têm uma tradição de serem mais, vamos dizer assim, antenados ao processo de globalização, desenvolvidos como um todo. Dê pra gente alguns exemplos assim de que mostra que a nossa legislação ela tá conseguindo, pelo menos em documento, atender mais do que outros países. O Brasil tem uma convenção que ele é signatário, o Brasil assinou essa convenção de Nova York e em 2015 o Brasil editou uma lei que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela traz um leque de direitos bem vastos, né? São direitos fundamentais da pessoa com deficiência, desde a vida, desde o trabalho, previdência, educação, saúde, tecnologia, moradia, enfim. A gama de direitos que nós temos hoje estabelecido nesse estatuto permite nos afirmar que nós já temos uma base legislativa bastante avançada se compararmos a nossa matriz de tudo que é a Constituição Federal. E antes disso, existem outras legislações, como a Lei 12764/2012, que é a lei que trata da pessoa com autismo. Nós temos diversas hoje
regulamentações administrativas no âmbito de órgãos administrativos, como o Ministério da Educação. Nós temos também regulamentação no âmbito do Ministério da Saúde, da ANS, do próprio CNJ, tratando sobre a regulamentação de acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência no âmbito judicial aí. Então nós temos bastante exemplos para testemunhar esse avanço legislativo aí. Esse cuidado, essa visão, esse detalhamento sobre os PCDs, pelo que o senhor estava falando de legislação aí, o senhor falou lei de 2012 para cá. A gente pode dizer que o Brasil teve um grande salto dentro da luta desses direitos nos últimos 15, 20 anos? Como é que é? Ou não? Já é mais antigo, vamos dizer assim, essa preocupação? A luta, ela é bem antiga, assim, o avanço, o grande porém em relação à causa é que o avanço ele é gradual, mas ele não é tão rápido. Então, assim, na última década ou nas últimas 2 décadas aí, nós percebemos um nascimento e uma intensificação disso mais latente, mais visível. As pessoas falam mais. A gente vê mais nas novelas, vê mais nos outros lugares. Em todos os aspectos, não só a sociedade, mas o Estado foi provocado mais a dar uma resposta. Então, o Estado foi cobrado mais, e daí surgiram mais legislações mais atuais do que as outras, e, obviamente, tratando com maior efetividade esses direitos das pessoas com deficiência aí. Entendi. Ainda na sua última resposta, eu também peguei a parte do qual o CNJ tem um comitê. O senhor faz parte desse comitê? Qual é a função desse comitê? Como tem trabalhado? Sim, eu faço parte desse comitê. Esse comitê tem 2 meses apenas de início, né, de trabalhos. O objetivo desse comitê no CNJ é um comitê que busca tratar acessibilidade e inclusão no âmbito de todos os tribunais do país afora. Enfim, buscar desde a acessibilidade material, né, dos próprios acessos, né, ao órgão, acessibilidade no que se refere à justiça, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, acessibilidade das pessoas que têm alguma deficiência motora, enfim. E também garantir que as políticas institucionais dos tribunais estejam realmente incluindo, né, em todos os seus aspectos o acesso à justiça. Porque muitas vezes a pessoa diz lá, bom, eu posso ir ao fórum, mas será que eu vou conseguir ser atendida se eu for surdo? Se eu for cego, eu vou conseguir andar pelo fórum e chegar até a sala de audiência? Né? Hoje o CNJ determinou a retomada das audiências, das atividades presenciais nos fóruns do país afora. Como nós vamos fazer? Como nós vamos nos preparar? Então esse comitê também acompanha isso e busca, né, estar realmente verificando se os tribunais estão devidamente aparelhados para garantir inclusão e acessibilidade aí. É interessante a gente ver nessa perspectiva que o judiciário tem essa, vamos dizer assim, está engateando no processo, certo? O senhor pode dizer que os tribunais já conseguiram vitórias dentro dessa ideia da inclusão de PCDs lá dentro? Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque dentro da legislação educacional, nós temos que todos os cursos de graduação do qual a gente vê contato direto com o público, tem que ser, obrigatório a disciplina de Libras. Só que Libras, ela é voltada para um tipo ou um grupo de pessoas com deficiência. Ela não tem essa visão inclusiva para todos. Então, por exemplo, hoje você pega um médico formado e esse médico passou por formação em Libras. Mas só Libras é o suficiente? Entendeu? Aí o senhor vem e coloca, a pessoa que é surda vai ser atendida? Vai. Como? Porque nos hospitais é problemático. Imagine, a gente teve um boom da epidemia, da pandemia, e nesse boom da pandemia, como é que eram as políticas de inclusão dentro dos hospitais? Chega uma pessoa surda, é uma condição. Muda, outra condição. Cega, outra condição. Então a gente vê que nesse comitê, vocês pensam abranger dessa forma? Sim, a abrangência é bem ampla e a gente tem que pensar realmente que a deficiência ela tem um leque muito grande.
Você tem, por exemplo, a necessidade de uma pessoa cega não é a mesma necessidade de uma pessoa com autismo. E ainda dentro do autismo, você tem uma faceta de variedades ainda muito grandes. Sim. Então, como incluir isso? Então, você tem que ter ferramentas, né? Pessoas preparadas, aí inclui uma qualificação, no qual esse comitê também busca, e até mesmo a Comissão de Acessibilidade do TJ também busca fazer a qualificação. Esse ano nós fizemos 2 qualificações importantes pela Escola da Magistratura. Então, buscar isso da maneira mais ampliada possível, para que em algum momento a gente consiga realmente incluir de fato todos, né? Senão a gente forma o quê? A gente forma o que nós chamamos de integração. O que é integração? Imagina um círculo grande. Sim. E dentro desse círculo grande, 2 círculos menores. Um círculo maior com as pessoas que não têm deficiência e um círculo menor com as pessoas que não têm deficiência. Aí você vai dizer, não, mas isso é inclusão. Todos estão dentro do mesmo círculo, mas em círculos diferentes. Ou seja, cada uma na sua parte e um não interfere no outro. Isso não é inclusão. Isso chama-se integração. Então, os comitês têm esse cuidado, têm essa preocupação, né? Assim como as condições de acessibilidade que existem em todos os tribunais, né? De tratar as pessoas, né, que são os usuários do serviço judiciário, que dependem do judiciário, para salvaguardar suas vidas, os seus direitos, não dependendo de uma demanda. Uma coisa simples, 2 pessoas que querem se divorciar, são surdas, né? 2 pessoas autistas, como que você vai explicar, como que você vai lidar, né? Como que você vai controlar uma crise de uma pessoa, né? Nós temos que estar preparados para os momentos difíceis também, e não para os momentos fáceis. Esses todo mundo dá conta. Quero ver os momentos difíceis. Bom, a gente vai continuar com esse papo no próximo bloco. Não sai daí. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu quero uma faculdade que seja referência para estudar direito. Uma faculdade com ensino de qualidade, que tenha estrutura completa e professores renomados. Que abra as portas para o meu futuro e valorize a minha formação. Inscreva-se para o vestibular 2022.2 no site vestemetropolitana.com.br. Faça a prova online ou use a sua nota do Enem. Novo curso de Direito Faculdade Metropolitana. Inscrições abertas. Voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando o Dr. Flávio de Mello, que é juiz, membro da Comissão de Acessibilidade do TJ de Rondônia e também professor do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Nós estamos aqui num bate-papo falando um pouquinho sobre a qualidade de vida dos PCDs e os direitos. E por ele ser jurista, ele vem falar um pouquinho sobre exatamente essa ideia dos direitos das pessoas com deficiência, né, os PCDs. Antes de a gente falar, vocês viram que eu falei a palavra pessoas com deficiência. E a gente vê muito na nossa dia a dia falar portadores de deficiência e não com deficiência. Por que a sociedade, na sua opinião, por que a sociedade tem tanto, vamos dizer assim, não consegue mudar? Pessoas com deficiência e coloca como portadores de deficiência. Essa terminologia, ela já foi empregada, né? E legalmente também? Legalmente, inclusive a Constituição Federal ainda traz portador. Mas assim, as legislações foram atualizando e uma linguagem mais humanizada, né, passou a denominar pessoa com deficiência. Então hoje é a terminologia adequada, né? Que é o PCD. Então todas as legislações modernas, mais contemporâneas, trazem dessa forma, né? Que é a linguagem mais humana e mais adequada no momento. Falando desse negócio de PCD, a gente sabe que quem trabalha com RH, quem trabalha em empresa tem um número de colaboradores maior, a gente sabe da obrigatoriedade legal
de ter dentro do quadro de colaboradores um quantitativo, um determinado percentual de PCDs. Como o senhor vê essa ideia de a legislação obrigar as empresas a ter os colaboradores como PCD? O senhor acha que é uma medida inclusiva? Sim, porque dentro da Lei Brasileira de Inclusão, existem duas palavrinhas chaves ali. Uma é chamada inclusão social, a outra é chamada de cidadania. Como que eu vou, né, dizer que há uma inclusão dentro de uma empresa, dentro da sociedade, dentro do Estado de um modo geral, se só são asseguradas vagas às pessoas que não têm dificuldade motora, pessoas que não são cegas, pessoas que não são surdas, pessoas que não são autistas, pessoas que não têm síndrome de Down, enfim, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, a inclusão social pressupõe o quê? Que todos possam ter acesso a tudo. Quem vai conseguir vai ser uma questão de oportunidade, de mérito, né, e de buscar. Mas tem que haver o leque aberto para todos. E a cidadania é a busca da sua inserção dentro do Estado, né, o acesso às oportunidades que o Estado tem. Então, a pessoa com deficiência, ela é capaz perante a lei. Então, ela pode ser candidato, ela pode estudar, ela pode fazer concurso, ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode comprar, ela pode vender, enfim. Ela pode fazer o que qualquer um faz. Isso é cidadania, né? Isso é cidadania. Exatamente. Como a gente está falando de PCD e pessoas com deficiência, tem um conceito legal do que seria deficiência? Sim. No artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ela trata o conceito de deficiência, que é um impedimento de longo prazo, de longa duração, que há limitações em relação às características físicas, sensoriais, né, e sociais. Por exemplo, quando você tem uma pessoa com autismo, você tem limitações de ordem social, né, ou às vezes de comunicação, ou às vezes de sociabilidade, né? Quando você tem uma pessoa cega, que é algo irreversível, né? Porque tem a cegueira tem vários tipos, né? Sim. Tem baixa visão, e, enfim, por aí vai. Você também tem um impedimento. Então, o que define a deficiência é esse impedimento de longa duração. Por isso que a pessoa, quando ela é enquadrada como deficiente, ela não tem algo que possa dizer que é aquela palavra portador. Eu não porto a deficiência, pelo próprio conceito que a lei traz. Hoje eu estou com a deficiência, amanhã eu deixo ela em casa e vou trabalhar. Por isso que portador foi retirado também. Então a deficiência é algo que está contigo, né? Então não tem como eu me desvencilhar da deficiência. Eu acompanho ela e ela me acompanha e eles convivem juntos para a vida toda. A gente vê, principalmente voltado para a parte educacional, que nós temos doenças que estão aparecendo... não, na verdade estão sendo diagnosticadas, né? Que antigamente a gente chamava, o menino é lerdo, o menino é isso, o menino é aquilo, aquilo outro, mas na verdade não, ele tinha um transtorno, tinha alguma coisa que atrapalhava o seu desenvolvimento. Um deles aí que a gente está tendo é o TDAH, que é o déficit de atenção, né? Como o déficit de atenção, ele não tem, vamos dizer assim, cura, por que o déficit de atenção não é enquadrado como uma deficiência? Então, como todos podem perceber, e eu recomendo depois a leitura desse artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, a legislação não faz essa distinção, a legislação do ponto de vista do direito, mas a medicina não considera o TDAH, que é um transtorno do déficit de atenção, como deficiência. Mas a medicina considera o autismo, né, e tantas outras deficiências, tantos outros diagnósticos como deficiências. Ou seja, é uma questão, penso eu, particularmente, de atualizar o direito e a medicina, né, que são ciências que se comunicam em diversos momentos. Particularmente, eu entendo até que deveria o TDAH estar incluído entre o rol daquilo que a ciência médica considera como deficiência. Porque a realidade hoje de uma pessoa que tem TDAH e das famílias, guardadas as devidas proporções, é tão difícil e tem as mesmas às vezes, dificuldades, ou alguras até maior, do que alguém que tem uma criança com qualquer outro tipo de deficiência. E por que não se considerar isso também? Então, acho que poderia haver, sim, na minha opinião, uma revisão disso aí para incluir também.
A gente também tem outras doenças aí que vieram em ascensão nos últimos 10 anos, aí, como, por exemplo, microcefalia. A microcefalia, ela é legalmente reconhecida como uma deficiência? A microcefalia, ela é uma deficiência porque ela atinge uma questão neurológica, né? Sim. Então, assim, há um comprometimento neurológico que traz uma limitação. E a deficiência está ligada exatamente a isso, ao impedimento, à limitação e os aspectos intermediários aí, que é a comunicação, sociabilidade, os aspectos sensoriais, que não é o caso da microcefalia, mas é o caso, por exemplo, do autismo. Então, seria enquadrado dentro desse conceito. Né? Bom, eu já percebi que o senhor tem um estudo bem aprofundado para o autismo, né? Sim. Assim, um detalhe, o senhor está à frente do direito do autismo, tem toda a ciência e consciência e realmente manja das coisas, né? Hoje, na sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados por pessoas com espectro autista, dentro de uma visão de inclusão? Ele tem o direito dele, o que a inclusão coloca de barreira para uma pessoa com espectro autista? A principal barreira é a barreira chamada de atitudinal, que é a barreira do preconceito. Você olha para uma criança, uma pessoa autista, ela não tem um estereótipo. Sim. Como síndrome de Down. Você olha para uma pessoa que tem síndrome de Down, você fala, aquela pessoa tem Down. Você olha para alguém que tem autismo, você não conhecendo ou não tendo um estudo mais apropriado ou avançado, você vai se perguntar, será que aquela criança está sem limite? Será que ela tem pai? Será que ela tem mãe? Acha que é uma falta de controle, né? Mas não é. Porque o autismo, ele é um espectro. Então, ele tem 3 áreas: sociabilidade, comunicação e interação. Há desarranjos, há desajustes nessas áreas que promovem, né, certas desregulações, afetações da carga sensorial daquela pessoa ali. Então, nesse aspecto aí, a pessoa que não conhece não compreende por que às vezes um pai com autismo, né, entra na fila ali e ele não vê ali que é um autista, né? Mas é porque não conhece, né? Por que a criança autista deve ter um professor em sala de aula e o outro com TDAH não tem um professor? Enfim, o direito está regulamentado. Eu, particularmente, não sou contra, e não, ao contrário, eu sou a favor que o TDAH também tenha um professor, se ele necessário for. Assim como o autista que não precisar, ele não deve ter. Não deve ter. Entendeu? Então, o direito eles têm que estar servindo a quem necessita também. Não só pela questão da deficiência em si, né? É bem interessante o senhor chegar e mostrar para a galera que está em casa essa questão do espectro, porque é algo que as pessoas não conhecem. Eu vou lhe ser bastante sério, porque às vezes nem o pai consegue perceber o conceito de espectro, consegue entender, e é muito bacana a gente ter essa entrevista aqui hoje. Mas a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta com o nosso 4º bloco. Não sai daí. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu quero uma faculdade que seja referência para estudar direito. Uma faculdade com ensino de qualidade, que tenha estrutura completa e professores renomados. Que abra as portas para o meu futuro e valorize a minha formação. Inscreva-se para o vestibular 2022.2 no site vestemetropolitana.com.br. Faça a prova online ou use a sua nota do Enem. Novo curso de Direito Faculdade Metropolitana. Inscrições abertas. Voltamos para o nosso 4º e último bloco do programa Sala de Opinião de hoje, falando um pouquinho sobre o direito das pessoas com deficiência. Como o direito preza e, obviamente, resguarda os direitos das pessoas com deficiência. Com isso, eu tenho aqui o Dr. Flávio de Mello, que é juiz e trabalha dentro dessa conservação do direito das pessoas com deficiência.
No último bloco a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como o autista está sendo resguardado. E a gente chegou na temática no finalzinho falando sobre a questão da aceitação. Como que o senhor vê que a família tem, às vezes, essa resistência em aceitar a pessoa, aquela criança que vai nascer ou aquela criança que foi diagnosticada com deficiência? O grande problema que nós temos que observar, o ponto central aí, é a aceitação. Por quê? Porque as pessoas hoje, de um modo geral, as famílias, os pais, enfim, estão preocupados com a opinião alheia. O que vão pensar do meu filho? Meu filho é assim, meu filho é assado, né? O que ele vai ser no futuro? Bom, se você parte da aceitação, tudo a partir dali vai ser construído. E quanto mais precoce for, melhor vai ser para o seu filho. Então a recomendação que eu deixo é que aceite, né? Inclua o seu filho na sua família, que ele vai ser incluído na sociedade. É uma consequência natural e lógica. Haja com amor, trate isso de uma forma espontânea, né? E as coisas vão ocorrer. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu modo, né? Uhum. Dentro dessa perspectiva da aceitação, como o senhor vê que se a família aceitar o quanto mais cedo, o que o senhor vê de benefício essa aceitação precoce, vamos dizer assim? O tratamento, né, vai ser buscado. E quanto mais precoce a ciência fala e recomenda, que são maiores as chances de dar aquilo que a pessoa com deficiência precisa, que é a autonomia. Porque ela vai estar buscando essa inclusão social, né? Ela vai estar buscando a cidadania por si mesma. Ela vai conseguir sentir-se pertencida à sociedade na qual ela está inserida. Porque ela está inserida, mas será que ela está de fato pertencida? Né? E isso é o grande desafio para todos nós. É interessante a gente falar sobre essa questão da aceitação, porque a gente vê que geralmente as famílias têm um atraso na aceitação. E esse atraso vai diretamente impactar no atraso de desenvolvimento daquela criança. Então, por incrível que pareça, pai, mãe, que tem esse diagnóstico, que terá esse diagnóstico, ou está na fase de diagnóstico ainda na fase gestacional, é interessante que você perceba que o primeiro momento que o seu filho nasce, ele já está se desenvolvendo. E a gente não pode tirar essa fase de desenvolvimento, porque esse desenvolvimento na fase infantil, de quando você fala papai, mamãe, mostra as primeiras coisas, as primeiras letras, é o que vai impactar numa inclusão social na fase adulta, na fase adolescente. Então, esse primeiro momento tem que ser incluído e só parte da sua aceitação. Doutor, a gente está falando aqui de um viés familiar, mas o senhor também é professor, né? Como é que o senhor vê esse seu conhecimento, esse seu trabalho em prol do direito dos PCDs na academia, formando acadêmicos de direito? Então, eu tenho buscado aos poucos, né, e semeando esse conceito de sensibilização e humanização entre os alunos. Este semestre, aqui na finca, nós tivemos uma semana jurídica, semana acadêmica, muito proveitosa, com muitas palestras. E uma das palestras eu tive a graça de ser convidado e falei sobre o estado penal e as pessoas com deficiência. Já para trabalhar um pouco, né? O senhor da área criminal, civil, como é que é? Hoje eu estou numa vara criminal. Criminal, né? Que bacana. E aí a ideia era o quê? Era mostrar que essa questão da marginalização da pessoa, do tratamento, da constituição do Estado em combater a criminalidade, guarda uma origem semelhante em relação à proteção da pessoa com deficiência. O Estado buscou inicialmente proteger o poder econômico. A pessoa com deficiência nem sempre está com o poder econômico, né? Quando ela está, ela consegue superar algumas barreiras. Isso, infelizmente, é um estigma social muito grande, né? Então, eu fiz um paralelo em relação a isso, exatamente para fomentar isso dentro da academia. Que bacana, que iniciativa legal. Eu nunca tinha pensado dessa forma. A ideia da forma de marginalização social, vamos dizer assim, por uma pessoa por um viés econômico e principalmente voltado para um PCD. Agora, me veio uma curiosidade, tá? A gente tem, o que tem passado lá pelo tribunal, a gente vê pessoas com deficiência sendo marginalizadas dessa forma? Tem tantos casos assim? Como é que é? Existem muitas demandas ainda hoje de pessoas que são
vamos dizer assim, bombardeadas, né, com essa marginalização, que seria, vamos dizer assim, a barreira do preconceito, da discriminação. Então mais voltado para o civil, né, não criminal. Até para o criminal, muitas vezes, né, por violação a direitos, né, pela questão da pessoa com deficiência, né, negativa de matrícula, enfim, a violação de algum direito em razão da deficiência hoje é um crime, né, na legislação brasileira. E no aspecto civil também nós temos muitas coisas em relação à questão de educação, né, negativa do professor para acompanhar o aluno, né, planos de saúde em relação a coberturas e terapias, enfim, são muitas questões, até mesmo a questão da própria paridade, né, no âmbito do direito do trabalho, também tem muitas questões que ainda afligem essas pessoas também. Então o judiciário tem atuado, né, a contento, buscando retirar essas barreiras por meio da promoção da justiça aí, que é o nosso objetivo, né? Porque nós partimos do pressuposto hoje que nós temos um modelo social de deficiência. Então a pessoa, ela não é tratada, não pode ser vista pela deficiência em si mesmo, mas a deficiência como um modelo social, ou seja, a deficiência não pode ser um impeditivo para ela exercer o direito dela. Ah, eu sou deficiente, então eu não posso ocupar tal função, que foi aquela sua pergunta. Sim. Ah, eu sou deficiente, então eu não posso. Pode. Absolutamente tudo está ao acesso da pessoa com deficiência, guardadas as devidas proporções. E claro, limitações. São limitações que muitas vezes ela não pode exercer. Não que ela não queira, ela que ela não pode realmente exercer. Entendi. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Sala de Opinião. Tenho certeza que para as pessoas que nos assistem foi algo muito bacana a gente ver um jurista falando sobre a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência. Gostaria de deixar para o senhor aqui que aqui é um espaço sempre aberto, um espaço onde a gente vem aqui e mostra para a sociedade a nossa opinião, mas também, no seu caso, a opinião voltada para a lei. Muito obrigado pela sua presença. Mas antes de a gente agradecer ele, qual a mensagem que o senhor queria falar para as pessoas, tanto como jurista, quanto com a pessoa que preza pelos direitos de pessoas com deficiência? Deixe sua mensagem final. Bom, a minha mensagem para você, ouvinte do programa Sala de Opinião, é que você primeiramente aceite, quando você receber uma pessoa com deficiente. Segundo passo, tenha um juízo de altruísmo em relação à pessoa com deficiência. Se coloque no lugar dele, da família, dos pais. O direito é dele, em grande maioria dos casos, não é do pai. Busque, né, ver a deficiência pelo modelo social, não ver o impeditivo como limitação. E por último, trate com amor essas pessoas, porque o que elas querem é serem vistas e reconhecidas, porque elas são pessoas sujeitas de direitos como nós, como qualquer outra pessoa aí. Eu agradeço, professor, agradeço a todos os ouvintes, né, nessa oportunidade de estar aqui no programa Sala de Opinião, e sempre à disposição para falar desse assunto e de qualquer outro que eu conseguia aí poder contribuir com a sociedade. Obrigado. Obrigado, professor, novamente pela sua participação aqui no Sala de Opinião. E aqui deixo o convite para o senhor, para você que está em casa, para você que nos assiste diariamente, para colaborar também com as nossas pautas. Então a gente pode procurar as nossas redes sociais lá no Instagram, TV Porto Velho, e lá você fazer essa recomendação de novas entrevistas, quem vocês gostariam que fosse entrevistado. E aguardo você para o nosso próximo episódio, que amanhã estará lá. Até a próxima. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu quero uma faculdade que seja referência para estudar direito. Uma faculdade com ensino de qualidade, que tenha estrutura completa e professores renomados. Que abra as portas para o meu futuro e valorize a minha formação. Inscreva-se para o vestibular 2022.2 no site vestemetropolitana.com.br.
faça a prova online ou use a sua nota do Enem. Novo curso de Direito Faculdade Metropolitana. Inscrições abertas.